Olá, o vídeo de hoje se destina ao tema da responsabilidade dos atores políticos, né? Me parece um tema apropriado, tendo em vista a proximidade das eleições neste ano de 2022. Podemos avaliar essa questão a partir de um teórico importante das ciências sociais, da sociologia, que foi Max Weber, que viveu entre o final do século XIX e o início do século XX, quando Weber trabalhou com os conceitos de ética da responsabilidade e ética da convicção, que seriam a ética da responsabilidade e a ética da convicção. A ética da responsabilidade, ela se baseia na postura adotada por um sujeito, por um indivíduo. Estamos aqui, então, reportando a questão, por exemplo, de um político, né, que, ao assumir determinado cargo, né, assume, no caso, um cargo político, assume por 4 anos, né, a realidade brasileira, para representar determinados interesses, determinadas questões que perpassam as sociedades e os grupos sociais. Nesse sentido, a responsabilidade, então a ética da responsabilidade, as ações que esse indivíduo desencadeia, elas devem sempre levar em consideração essas questões, né? Ou seja, o indivíduo não age, ao assumir um cargo, não deve agir, porque estaria agindo de forma antiética, nesse sentido da ética da responsabilidade. Ele não deve agir com base apenas nos seus valores pessoais, na sua visão individualizada das coisas. Ele precisa necessariamente agir para agir de forma ética, aqui como um político, por exemplo, né? Levando em consideração as circunstâncias sociais, econômicas, existentes no país onde ele está desempenhando essa função. Isso é diferente da chamada ética da convicção, também desenvolvida e trabalhada por Max Weber, que seria a ética da convicção. Seria uma atuação embasada em uma leitura do indivíduo, ligada mais diretamente aos seus valores, né? A sua perspectiva, a sua visão de mundo, né? Que cada um de nós tem, obviamente, consolidada a partir das instituições sociais com as quais convivemos desde tenra idade, a própria família, a igreja ou as igrejas, né? As pequenas comunidades, né, com que convivemos e etc., acabamos desenvolvendo determinadas visões de mundo, né, a escola, etc. E a ética da convicção é aquela que então está baseada num cidadão que age do ponto de vista da sua individualidade, embasado nesses valores. Já a ética da responsabilidade é aquela que envolve então um sujeito que, até por ocupar determinados postos na sociedade, né, exerce poder, influência, né, as suas ações tendem a atingir a população, positiva ou negativamente. Então, esse deve agir embasado naquilo que, então, Weber chama de ética da responsabilidade. Por que estamos fazendo essa análise aqui breve, né? E por que dissemos no início do vídeo que cabe essa análise tendo em vista a proximidade das eleições? Porque, em época de eleições, principalmente quando temos candidatos que estão se colocando para uma reeleição, eu acho que é muito importante, um parâmetro importante para avaliarmos se devemos ou não votar nesse candidato à reeleição, pelo seu histórico, né? Pela forma com que este indivíduo, então, atuou, agiu, quando esteve ocupando, né, um cargo, no caso aqui, um cargo político. Porque isso é uma questão fundamental, né? Eu acho que se a gente fizer isso, nos ajuda, de um certo modo, a sair de uma leitura moralista, muitas vezes embasada na figura deste político, desta política, né? Homem e mulher, e saindo então de uma leitura muito individualizada, muito personificada, né? Uma personificação, eu gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, politicamente falando, né? Quando a gente faz esse tipo de leitura, então, embasado nessa questão da ética, da responsabilidade, da convicção, me parece que é um parâmetro mais objetivo que nos ajuda a entender, então, de que modo esse sujeito se posta, né, se põe, quando assume determinadas funções, como as funções políticas. Então, se esse sujeito, que já exerceu uma função política naquele momento em que estava exercendo este cargo, ele agiu embasado no que se chama, então, de uma ética da responsabilidade, tendo a capacidade, portanto, antes de tomar determinadas ações, de analisar o contexto social em que vive, a capacidade de ouvir as distintas partes, os distintos grupos, que afinal de contas compõem o mosaico social, principalmente dentro de uma democracia,
muitas vezes com visões díspares de mundo, né? Se esse sujeito tem essa capacidade de absorver essas visões, fazer a sua análise ponderada, a partir disto, tomar decisões que são decisões então pautadas nesta observação primeira, né, que levam em consideração então demandas e necessidades da sociedade e, portanto, agindo de forma ética, né, da ética da responsabilidade, isso é um bom sinal de que esse indivíduo tem as condições mínimas, básicas, para assumir um cargo tal como um cargo político, né, porque tende então a exercer esse cargo, que é um cargo importante, e que afeta, né, as ações advindas daí, afetam, como eu disse, positiva ou negativamente a vida de muitas pessoas, por vezes milhões de pessoas. Temos então aí um parâmetro para poder avaliar se esse sujeito tem as mínimas condições, né, para poder exercer de forma mais coerente, mais coesa, mais potente a sua função política, ok? Um abraço a todos.